Então, nessa aula, a gente vai resolver algumas questões de vestibular e também uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, referente aos assuntos que a gente vem estudando, referente mais ao assunto da aula passada. Então, deixa eu pegar a primeira questão. Uma questão da Federal de Minas Gerais. Uma questão bem simples. Um corpo envolvendo até, na verdade, os gráficos que a gente vem estudando de espaço por tempo, aqui está a distância por tempo. Um corpo apresentava uma velocidade de 60 km por hora quando aumentou sua velocidade rapidamente, mantendo-a durante um certo tempo. Depois disso, rapidamente diminuiu sua velocidade, atingindo o repouso e permanecendo nele. Assinale nas alternativas abaixo o gráfico de posição D em função do tempo t, que melhor descreve o que ocorre com esse corpo. Bom, eu vou olhar o que está acontecendo nos gráficos e comparar para ver se bate com o que está acontecendo aqui. O que me diz um gráfico de distância por tempo? Me diz aonde o móvel estava, distância aqui, vamos imaginar que aqui é zero. Opa, vou pegar aqui a caneta. Vamos imaginar que aqui a distância é zero. Ué, por que não está escrevendo isso aqui? Ah, agora escreveu. Tá. Vamos imaginar que aqui a distância... Bom, aqui só não está escrevendo, ué. Ah, claro. Tá. Perdoem, aqui. Isso aqui tem que ficar em primeiro lugar. Estava escrevendo ali e não estava aparecendo. A camada estava embaixo. Deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz errado. Tá? E vamos voltar para a resolução. Bom, aqui eu tenho a origem. Aqui é a distância zero. Quanto mais o meu gráfico sobe aqui, eu estou alcançando distâncias maiores. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. O corpo apresentava uma velocidade de 60 km por hora. Então, quer dizer que a cada hora que passava, ele se locomovia por 60 km. Então, quer dizer, num gráfico de distância por tempo, um móvel que mantém velocidade constante vai manter uma inclinação constante aqui, porque a cada espaço de tempo, ele percorre a mesma distância. Este gráfico, vou botar aqui, A, B, C e D. Tá? O gráfico A me mostra isso. O gráfico B também me mostra isso aqui. Todos os gráficos me mostram essa primeira velocidade constante. Só que aqui a questão me diz que depois disso, ele aumenta a sua velocidade rapidamente. Tá? O que acontece? Para aumentar a velocidade, a inclinação tem que aumentar. Aqui nesse caso a inclinação diminuiu um pouquinho. Ou seja, ele começou a se locomover mais devagar. Então, essa alternativa eu já elimino. Tá? Essa aqui teve uma inclinação, então realmente ele está andando mais rápido aqui nessa parte, como diz a questão. Aqui também, e aqui está igual ao gráfico A. Aqui, ele começa com... a gente pode imaginar que isso aqui é a parte onde ele está a 60 km por hora, tá certo? Só que aonde ele deveria aumentar a velocidade rapidamente, ele diminui. Então, eu já vou eliminar esse gráfico aqui. E o que acontece depois? Depois disso, ele rapidamente diminui a sua velocidade e atinge o repouso permanecendo nele. Olha só, o único gráfico que me mostra repouso é esse aqui. Porque o que é repouso? Repouso eu não posso trocar, eu estou parado, eu não posso trocar de distância. Nesse outro gráfico que sobrou, eu estou trocando de distância. Na verdade, então, eu já poderia ir direto nesse gráfico aqui. Esse aqui eu já elimino, que não tem nenhum momento em que ele fica sempre na mesma distância. Esse aqui também não. Esse aqui tem, mas eu vejo que ele diminuiu a velocidade aqui. Então, se eu conseguir entender que repouso em um gráfico distância por tempo é não inclinação, ou seja, uma parte onde não tem inclinação, eu já elimino esses dois aqui. Tá? E depois, quando eu olho que, em vez de a inclinação também diz respeito à velocidade, ou seja, inclinações maiores, velocidade mais alta, inclinações menores, velocidades mais baixas, eu também elimino esse aqui. Só sobrou o gráfico B. Então é uma questão bem simples, eu até enrolei um pouco aqui para explicar bem explicadinho, porque senão vai ficar muito rápido. Um corpo apresenta velocidade de 60 km por hora, por um certo tempo aqui.
aumenta rapidamente, ou seja, a inclinação aqui aumentou, e depois disso diminui a velocidade e fica em repouso por um tempo. Ó, aqui em repouso por um tempo. Tá? Não tem erro. Então deixa eu apagar isso aqui. Opa, pegar essa outra borracha. E vamos para a próxima questão. Próxima questão. A questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio. Com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, o projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com uma velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo. Indique quanto tempo o projétil permanece no ar, supondo o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os efeitos de atrito sobre o movimento do projétil. Então, o que acontece aqui? Acontece que um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima na beira de uma sacada de um prédio. Então, quer dizer que eu vou ter um prédio, tá? E aí tem uma sacada, e o rapaz vai lá e atira um brinquedo para cima. Tá? Esse aqui é o brinquedo. Aí acontece o seguinte, a velocidade inicial, eu tenho aqui, a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Gravidade, está ali, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O projétil sobe livremente até atingir a calçada do prédio, módulo igual a 30. Então o projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com uma velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo. Quer dizer, quando ele cai, quando ele começa a cair, ele atinge aqui o chão, tá? E nesse momento a velocidade é igual a 30 metros por segundo. Para fins de cálculo, eu posso, como eu joguei ele para cima, ele se movimenta para cima e depois para baixo, tá? Eu posso orientar a minha trajetória para cima. Tá? Pensando nisso, essa primeira velocidade quando ele sobe é positiva, a favor da trajetória, e quando ele desce, contrário, é menos 30. Só que essa questão é muito fácil de fazer, eu nem preciso fazer cálculo, porque olha só. O que está acontecendo aqui? A bolinha sobe com uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que a gravidade vai forçar a aceleração dela para o lado contrário. A gravidade está empurrando para baixo. Então o que acontece? Ao mesmo tempo em que ela sobe com uma velocidade de 10 metros por segundo, ela vai desacelerando 10 metros por segundo ao quadrado. Então, passados 1 segundo, a bolinha vai ter velocidade igual a zero. Quando a gente joga alguma coisa para cima, eu até fiz a movimentação aqui de jogar alguma coisa para cima, mas não tem ninguém me olhando. Então, mas quando a gente joga alguma coisa para cima, ela vai subindo, chega uma hora que a velocidade vira zero e começa a cair. Tá? Esse tempo é de 1 segundo. Como é que eu sei disso? Bom, está subindo a 10 metros por segundo. E com a gravidade tentando empurrar para o outro lado a 10 metros por segundo ao quadrado, em 1 segundo ela vai chegar a zero. Tá? Então, 1 segundo é o tempo de subida. Tá? E qual é o tempo de descida? Bom, se aqui era zero e a aceleração agora é 10 metros por segundo ao quadrado, cada segundo vai aumentar 10. Então, passados 1 segundo, velocidade é 10. Passados 2 segundos, a velocidade é 20. E passado 3 segundos, a velocidade é 30. Então, quer dizer, para subir 1 segundo, para descer mais 3, total, o tempo, 4 segundos. Tá? E isso a gente acha na alternativa de letra D. Então, questão bem simples da URGS. Até dá para fazer com cálculo, mas a gente mata muito mais rápido essa questão usando a lógica. Então, eu vou deixar para fazer cálculo nessa última questão que eu vou trazer agora. Questão da Olimpíada Brasileira de Física. Tá? Então, essa questão também é bem simples. Ó. 2 estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que abandonando simultaneamente uma pedra do alto de uma ponte e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingiria o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros do ponto de impacto, e a pedra caía em queda livre por 5 metros. De posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor em metros por segundo próximo de... E aí eu tenho as alternativas. Então, o que a questão me propõe? Eu tenho algo mais ou menos assim. Imagina que eu tenho uma ponte aqui,
Embaixo da ponte passa um rio, tá? E nesse rio foi colocado um... Peraí que ficou horrível isso aqui, deixa eu melhorar um pouquinho. E nesse rio passa um barquinho de papel. Foi colocado um barquinho aqui, tá? Aqui de cima, né? Digamos que alguém solta uma pedra que cai. A correnteza leva o barquinho nessa direção aqui. Digamos que a altura dessa ponte seja 5 metros, como me diz a questão, e que o barquinho seja solto aqui pela correnteza a uma distância de 3 metros. O que acontece? Quando o barquinho chega aqui, a pedra também cai em cima, a pedra chega no exato ponto que o barquinho chegou, cai em cima do barquinho. E aí a pergunta é, qual a velocidade média da correnteza do rio? Bom, para eu saber a velocidade da correnteza de um rio que corre, é só colocar alguma coisa em cima e ver a velocidade dessa coisa. Então, a velocidade do barquinho vai ser igual à velocidade da correnteza. Tá? Como é que eu calculo a velocidade do barquinho? Bom, é fácil, né? Velocidade é ΔS dividido por ΔT. Só que quem é o ΔS? 3 metros. Tá? Velocidade do barquinho é igual a 3 metros dividido por um certo ΔT que eu não sei. Então eu tenho que descobrir quem é esse ΔT. Quem vai me dar isso? Ó, aquela nossa equação. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial que multiplica o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Eu não vou orientar a trajetória aqui porque como esse objeto ele só está caindo aqui, não vai ter aquela coisa de lançar para cima e depois cair, eu vou deixar tudo linear. Então o espaço, olha só, o espaço ele é 5, né? 5 metros. O espaço inicial é 0. A velocidade inicial é 0. Tá? O tempo é quem eu quero descobrir. 0 vezes o tempo, mais a aceleração é a da gravidade, vou deixar 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Paramos aí. E aí eu vou ter o seguinte. 5 vai ser igual, olha só. 0 vezes o tempo é 0. Então eu vou ter 0 mais 0 mais 10 que multiplica t ao quadrado dividido por 2. Tá? Esses zeros aqui vão desaparecer. Eu vou até escrever ao contrário. Vamos ter que, assim, aqui, 10t ao quadrado dividido por 2 é igual a 5. Assim fica mais fácil de enxergar. Né? Na verdade, eu só tirei isso daqui e escrevi ao contrário. Se 10t ao quadrado dividido por 2 é igual a 5, eu vou ter que 10t ao quadrado é igual a 2 vezes o 5. Né? Isso é 10, logo t ao quadrado vai ser igual a 10 dividido por 10. Isso é 1, né? Então eu vou ter que t é igual a raiz de 1. Raiz de 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Então quer dizer que o meu tempo vai ser igual a 1 segundo. Pronto, é só substituir aqui. Ó. Velocidade do barquinho vai ser 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é 3. Velocidade do barquinho não é igual à velocidade da correnteza. Então está aqui, ó. Resposta, letra C. A velocidade média da correnteza do rio é em metros por segundo, próximo de 3. Tá? Então, essas são as questões para hoje, envolvendo a queda livre e o lançamento vertical no vácuo. Tá? Qualquer dúvida, não deixe de postar na área dos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.